Provérbios capítulo 4, versos 20. Quem está bem com o Senhor, glória a Deus. Irmãos, não há nada melhor do que andar na presença do Senhor, amém? Capítulo 4, versos 20, em nome de Jesus. Aliás, vamos ler o versos 23, vamos pular logo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Vamos ler mais uma vez? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Diga assim comigo: Senhor, fala comigo e me ensina teus caminhos, em o nome de Jesus. Pode sentar, a igreja, aplauda o nome dele bem forte. Eu quero falar hoje sobre algo muito interessante que nós temos que fazer. Todo filho de Deus, diga comigo, deve proteger seu coração. O tema dessa palavra, irmãos, é essa: proteja o seu coração. Vamos repetir, diga: proteja o seu coração. Irmãos, olha o que Salomão está falando aqui para a gente. Ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Porque do coração procede as fontes da vida. Interessante que Jesus, ele falou algo muito parecido, só que Jesus, ele foi mais direto. Lá em Marcos capítulo 7, versos 21, Jesus, ele fala que do coração do homem é que sai a impureza, a loucura, o adultério, a avareza e uma série de pecados que saem do coração do homem. Vamos ler isso, vamos. Não desmarca Provérbios, mas vai lá em Marcos. Olha que palavra o Senhor ele tem reservado para a gente, irmãos. Marcos capítulo 7, versos 21. Olha que interessante, irmãos. Porque de dentro do coração do homem é que procede o quê? Os maus pensamentos. Tem mais: a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfema, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro do coração e contaminam o homem. Então, não é o que entra, mas o que sai. Por que nós temos que guardar o nosso coração, irmãos? Porque do coração do homem sai essa série de coisas que desagradam o Senhor. Ele começa falando os maus pensamentos. Os maus pensamentos, o pecado antes de ele ser iniciado fisicamente, ele começa onde? Exatamente. Ele começa na mente, começa na cabeça. Você começa a imaginar, você começa a pensar. Quando pensa que não, você está praticando tudo aquilo que desagrada o Senhor. Vem Salomão e fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda esse teu coração. Diga para quem do outro lado isso: guarda o seu coração, para que você não caia nesses males. Irmãos, o coração do ser humano é corrupto. E o ser humano, ele tem uma péssima ideia de seguir o seu coração. A pessoa lá fora, a pessoa que não tem o Senhor, quando ela vai aconselhar alguém, a primeira coisa que ela diz assim, que ela pergunta é assim: o que teu coração está mandando fazer? A pessoa ela tá querendo cometer umas loucuras, aí ela fica na dúvida, aquele pezinho para frente, pezinho para trás, está em dúvida, aí vai conversar com alguém que não tem o Senhor, aí a pessoa diz assim: rapaz, o que teu coração está mandando você fazer? Aí meu coração, aí a pessoa doida pra, né? Meu coração está mandando fazer isso. Aí a pessoa diz assim: pois segue o teu coração, porque o coração não se engana. Vem Salomão e nos ensina que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Por que tem gente que vive amargurada? Porque o que sai do coração dela são fontes
fontes que desagradam, fontes que machucam, fontes que desviam, fontes que destroem lares, fontes que destroem famílias, fontes que destroem os filhos, palavras que destroem casamento, palavras que destroem filho, palavras que destroem os pais. Eu tenho que guardar meu coração. A palavra guardar na realidade não significa simplesmente eu vou pegar alguma coisa e esconder. Guardar aqui no sentido de proteger. Nós temos que proteger nosso coração. Olha o que Jeremias fala lá no capítulo 17. A gente vai dar um pulinho hoje na Bíblia. 17. Eu estou bem no meiozinho da Bíblia. Jeremias capítulo 17, versos 9. Vou entregar para cada um de vocês depois o plano anual da Bíblia de leitura. Aí vocês vão conhecer a Bíblia bem direitinho, vão decorando, tá? Capítulo 17, versículo 9 diz assim: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Olha que Deus ele fala através de Jeremias. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O coração do ser humano é enganoso. Às vezes você pensa que está certo e está todo errado. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quantas vezes a pessoa pensa que está certo e ela está errada? Pastor, eu estou certo e Deus está dizendo que está errado. O filho às vezes tem isso, tem ou não tem, irmãos? O pai fala e o filho, mas pai, mas mãe, eu queria isso, eu queria fazer assim. E o pai que tem o conhecimento, o pai que tem a maturidade, tudo que o pai está querendo é que o filho não erre no caminho. Tudo que Deus quer, igreja, é que eu e você, nós não venhamos errar no nosso caminho. Às vezes um errinho pequeno, ele é capaz de destruir toda uma vida. Uma falha, uma simples falha, às vezes, é capaz de destruir vidas, perder vidas. Então eu tenho que guardar o meu coração, porque ele é enganoso. Amém ou não amém? Diz assim para quem está ao outro lado: tudo aquilo que é enganoso, você deve fugir. Amém? Às vezes a pessoa pensa que Deus abriu uma porta de emprego, mas é um engano para que ela não tenha tempo para a família. Que é o primeiro ministério de Deus, é a família e a igreja. Então às vezes o inimigo ele abre portas, ele pode fazer isso. Ele abre portas para que a pessoa ela ande errado por lugares. A pessoa pensa que é uma porta aberta, quando ela entra, ela não consegue sair porque era um labirinto. Nós não podemos seguir o instinto do nosso coração, porque ele é corrupto. O nosso coração é enganoso, o nosso coração é falho, irmãos. Nós não podemos seguir o nosso instinto humano, o nosso coração, porque ele vai te fazer se distanciar do Senhor. Ele vai fazer com que você se engane muitas das vezes. É um relacionamento que não é do Senhor, é uma amizade que não é do Senhor. O que o apóstolo Paulo falou? Paulo disse que as más companhias corrompem os bons. Você está tão bem com Deus, você está orando, você está lendo a Bíblia, você está vindo para os cultos, você está participando das atividades na igreja. Aí vem um enviado do inimigo e começa a colocar uma pedrinha no sapato. Começa a abrir os teus olhos para defeitos. Começa a abrir os teus ouvidos para que você venha ouvir coisas ruins. E tudo que a gente vê, ou tudo que a gente ouve, nossos olhos e nossos ouvidos são receptores. Vai direto para onde? Aí teu coração está cheio. Tudo aquilo que não é do Senhor, eu tenho que me esquivar, eu tenho que me proteger, eu tenho que proteger o meu coração de tudo que não é de Deus, meus irmãos. Amém ou não amém? Eu me lembro uma vez, há muito tempo isso, eu disse para mim mesmo, se eu era adolescente ainda, eu disse: hoje eu vou evangelizar e vou até não aguentar mais. Peguei os panfletinhos, eu sempre tenho panfletos ao meu dispor, sempre, quer ver? Quem gosta de evangelizar tem que ir para sempre. Aí eu pensei comigo, eu vou sair hoje para evangelizar. Falei para um colega, não deveria ter falado, mas falei, um colega de igreja. E ele disse: homem, hoje não.
Olha o tempo aí, vai chover. E eu naquela sede, naquela ansiedade de ir, doido para ir, irmãos, eu comecei a olhar para o tempo. Por que eu fui olhar para o tempo? Porque eu ouvi. Seus ouvidos, nossos olhos são receptores. Poxa, você está tão bem com Deus, você está orando, você está jejuando, você está buscando o Senhor, e o inimigo ele vai se preocupar em fazer com que você se desvie do caminho do Senhor. Como que ele vai fazer isso? Ele vai abrir portas que não é para você. Ele vai colocar amizades que você pensa que é um amigo, mas é um inimigo. Ou às vezes é até um amigo, mas por estar sendo influenciado pelo inimigo, começa a te fazer enxergar coisas que não existem, ouvir coisas que não existem, e teu coração começa a ficar cheio. E o ser humano ele tem tendência a seguir o instinto do seu coração. E ele é falho, irmãos, é falho. Enganoso mais do que todas as coisas, o quê? E desesperadamente corrupto é o coração. Quem o conhecerá? Olha ainda a pergunta aqui, Jeremias: quem o conhecerá? Irmãos, quem é que conhece teu coração? Só Deus conhece teu coração. Lembra de Pedro? Eu gosto muito de falar de Pedro. Pedrão estava lá forte: Senhor, se for preciso eu vou morrer contigo, estou aqui para o que deve é. Pedro, hoje mesmo 3 vezes tu vai me negar, Pedro. Vou não, Senhor, se for preciso eu vou morrer contigo. Negou o Senhor quantas vezes? Pedro confiou no seu, ele achou que estava pronto. Nunca a igreja acha que esteja pronto. A gente nunca deve achar que está pronto. A gente está se aprontando, a gente está se firmando, a gente está se fortalecendo, a gente está buscando. A gente tem que buscar o renovo, e você não pode buscar renovo sem fortalecer o teu coração. Busque o renovo, mas fortaleça o teu, porque ele é enganoso. Amém? Se você não se enganou um dia, você vai se enganar com esse negocinho, coração. Ah, pastor, estou apaixonado por alguém que não é da igreja. Pastor, alguém que faz tudo por... Você sabia que os maiores psicopatas desse mundo, o que eles querem é agradar com presentes? Vocês sabiam disso? Quem sabe disso? Psicopata gosta de encher as pessoas de coisas. Geralmente um psicopata ele não nega nada, só se ele realmente não tiver. Mas psicopatas eles gostam de dar, entrega e tentam agradar o tempo inteiro, para que ele possa dar o bote dele. É a serpente, é o diabo. Então às vezes você está se envolvendo num relacionamento que é de Satanás, para que você perca, sabe, para que você perca a vida com Deus, a esperança com Deus, a fé. Quando eu falo relacionamento, eu falo namoro, eu falo amizades. Pastor, eu posso ter amizades do mundo? Claro que pode. Por que você não pode? Se envolver. Amém? As más companhias corrompem os bons. Você não fala um palavrão, começa a dar com quem fala. Na primeira topada você... Ai! Deus me perdoe. Ai, filho de uma régua. É ou não é? Qualquer coisa, um palavrão. De tanto você ouvir, o teu coração ficou cheio. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está o quê? Se teu coração estiver cheio de rapina, a tua vida vai ser uma rapina. Se teu coração estiver cheio de rancor, a tua vida vai ser rancorosa. O que vai sair da tua boca não é um som de adorador, é um som de murmurador, é um som de reclamador. Se você ficar olhando para os problemas o tempo inteiro, você não vai conseguir se mover de uma maneira correta e espiritual. Ou talvez você se mova para um lado e para o outro, mas nunca vai alcançar o teu objetivo. A Bíblia diz que Marta, ela estava junto com Jesus. Quem lembra disso? 10:38 de Lucas. Ela agitava para um lado, ela agitava para o outro, mas ela não alcançou o objetivo. E o objetivo dela qual era? Era agradar Jesus. Mestre, vamos comigo lá para casa? Passa um dia com a gente lá em casa, Jesus. Imagina você tendo a honra de Jesus estar contigo na tua casa. O que você faria? Eu faria o que Maria fez. Eu não fazia nada, eu ficava sentado aos pés dele, dizendo: fala, pai. Né? Não tem uns crentes que falam assim. A gente foi pregar na igreja, chamar, foi uma bênção. Na hora que eu estava ministrando, os irmãos diziam assim: fala, papai. Eu digo: ele vai falar. Se eu fosse Marta ali naquele momento, eu tinha esquecido tudo.
tinha sentado para ouvir. As palavras dele preenchem o coração, as palavras dele preenchem, e as palavras dele protegem o nosso coração. A palavra de Deus quer nos privar daquilo que não agrada o Senhor. Aleluia! Não confia no teu coração, não confia no teu instinto humano. Paulo disse: fugir das paixões o quê? Humanas. Verdadeiro servo do Senhor está sempre fugindo daquilo que não é de Deus. Verdadeiro servo do Senhor está sempre se aprontando em servir a Deus. O coração de quem é de Deus está sempre querendo alegrar o reino de Deus, fazer a vontade de Deus. Lembra do que eu ministrei um tempo atrás? Que os discípulos, eles procuravam coisas para agradar a Jesus. Mestre, nos ensina a orar, igual como João Batista ensinou os discípulos dele. Mestre, como que eu faço isso? Mestre, quando será o sinal da tua vinda? Os discípulos estavam sempre preocupados com o reino de Deus. Por quê? Porque o coração deles estava sempre ouvindo a palavra de Deus. Era no Monte das Oliveiras, era naquela praia quando Jesus pregou e Pedro teve que lançar as redes. Quer dizer, o coração dos discípulos estava preenchido com coisas de Deus. E a nossa boca fala do que o coração. Quando você estiver cheio de Deus, tua vida como cristão vai ser tão diferente. Não vai ter tempo ruim para vir para a igreja, não vai ter tempo ruim para evangelizar, não vai ter tempo ruim para falar dele, não vai ter tempo ruim para você ler a Bíblia, não vai ser a falta de um óculos. Você pode baixar um aplicativo e botar uma letra do teu tamanho se você quiser hoje em dia. Sim ou não? Aleluia! Quando você estiver cheio de Deus, você vai ter alegria em viver para Ele. Teu coração tem que estar cheio. Você tem que esvaziar o teu coração daquilo que é ruim. Você tem que tirar do teu coração aquilo que te distancia de Deus. Às vezes não é um pecado, mas é uma mágoa. E mágoa também é um pecado. Às vezes não é um dos pecados capitais, né, como se fala. Às vezes não é uma prostituição, não é um adultério, não é uma inveja, não é soberba. Mas às vezes é algo tão simples, uma mágoa. Coração cheio de coisas que desagradam o Senhor. E quando você está cheio de coisas que desagradam o Senhor, quando o teu coração está preenchido com coisa ruim, às vezes até em Deus você quer descontar. Eu não vou para o culto não, porque está dando tudo errado. Eu não vou participar da oração não, porque está tudo errado. Eu não vou subir a serra não, porque você fica procurando as coisas até tem gente que procura defeito até em Deus, irmãos. Mas não é Ele, é o coração. Coração cheio. Diga assim comigo: meu coração tem que estar protegido pela palavra do Senhor. Diz para quem está do outro lado: não confie no seu coração, ele é corrupto. Amém? O coração é corrupto. E quando o coração é corrupto, as ações são corruptas. Protege teu coração, igreja. E existe uma maneira maravilhosa de você proteger o coração. Pastor, que maneira é essa que eu posso proteger o meu coração? Abre comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versos 21. (6:21) 6:21 de Mateus diz assim. Deixa eu botar, está aqui. Porque onde está o teu coração? Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Vamos voltar uns versículos antes. Diz assim, versículo 20: mas ajuntai para vós outros tesouros aonde? Aonde? Mas tem gente que só procura o tesouro aqui da terra, as coisas aqui da terra. Pastor, está errado? Não, você não está errado em querer melhorar a tua vida. Você tem que melhorar sempre que você puder. Posso ouvir um amém? Agora, não procure melhorar as coisas se Jesus não estiver junto. Tem gente que quer melhorar o casamento, mas sem Jesus no barco. Quer melhorar o emprego, quer ter um bom emprego sem ter Jesus na vida. Quer ter saúde sem cuidar da saúde. Quer coisas boas sem pagar um preço, um sacrifício. Irmãos, tesouro é algo que se conquista, não é algo que se acha. Jesus está dizendo: ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói,
E onde os ladrões não escavam nem roubam, o inimigo não tem poder de tirar de você aquilo que vem de Deus. Amém ou não amém? Agora, tudo aquilo que não vem de Deus, o inimigo, além de dar, ele toma com as duas. Irmãos, eu já vi tanto isso na minha vida. Eu já vi Satanás dar coisas e quando ele vai tomar, ele toma assim, ó, com as duas. Se o coração não estiver preparado, se você não estiver com o coração cheio do Senhor, cheio da alegria do Senhor, às vezes você vai achar que até é bênção de Deus certas coisas. Não é. Tudo que vem de Deus, diga assim comigo, traz paz. Amém? Mas não é uma paz humana. Entenda, é uma paz de Deus. Tudo que vem de Deus traz paz, a paz dele, alegria. Aleluia. Amém? Então você tem que ajuntar esse tesouro nos céus. Você tem que ter alegria com Deus. Você tem que ter alegria em servir a Deus. Mas eu estou falando da alegria de servir mesmo. Pergunta assim para quem está lá: você tem que ter alegria quando tu dobra os teus joelhos para falar com Ele. Estava conversando agora há pouco, antes de começar o culto, com a minha irmã Maria. E a gente estava falando sobre lutas, não era, minha irmã Maria? Sobre batalhas. Quem passa lutas? Diga assim para quem está lá: que coisa boa. É sinal que você está vivo. Quando a gente estiver vivo, vai ter o quê? Estava falando para ela. Uma vez um irmão perguntou para mim, eu falei para ele isso hoje: pastor, por que é que a gente passa tanta luta, hein? Quando é que essa luta vai passar? Eu disse: quando ele vir. Mas enquanto Jesus não vier, vai ter fight, luta, batalha. E Paulo diz que nós temos que nos alegrar nas batalhas, porque delas vem a vitória. Como é que você vai dar um testemunho se você não passa por uma luta? Amém? Como é que você vai dar uma... Como é que as pessoas vão olhar para você e dizer assim: rapaz, tua vida antes era só misericórdia e agora está mudado, o que foi que aconteceu? E você diz: eu conheci o Deus que me faz ter um novo coração. Aleluia! Guarda teu coração a partir de hoje. Talvez você não tenha cuidado tão bem do teu coração. Talvez você tenha cuidado tão bem da tua aparência, das redes sociais. Olha como é que é o ser humano, irmãos. O ser humano tem medo de mostrar uma má aparência para outro ser humano, mas não tem medo do que Deus vê todos os dias em você e em nós. E a Bíblia diz lá em Jeremias, que a gente leu 17:9, que Deus esquadrinha o quê? E o ser humano preocupado com a aparência. É ou não é? Então, Ele está esquadrinhando o teu coração. Quando você está lá de joelho falando com Ele, Deus está assim: deixa eu ver se o que essas palavras saem tem alguma coisa a ver com o que está dentro. Deixa eu ver se o que essas palavras estão pedindo, deixa eu ver se esse pedido tem alguma coisa a ver com o estilo de servo que essa pessoa é. Eu já vi muita gente dizer assim, olha, digo para quem está lá: Deus é fiel, hein? Eu já vi muita gente dizer assim: ah, pastor, estou pedindo a Deus para Deus me dar um carro para me trazer muita gente para a igreja. Olha que Deus é fiel. Diz para quem está lá: Ele dá. Depois não fica besta não, hein? Aleluia. Então Deus, Ele está sempre sondando o nosso coração. Você tem que ter cuidado do teu coração, querido. Cuida desse teu coração. O coração é tão precioso. E a gente fica querendo preencher nosso coração com coisa ruim, coisas que desagradam o Senhor, preenchendo o coração de mágoa. Olha, isso aqui que eu vou falar agora é mais nos cultos de sexta que eu falo. Existe um demônio chamado pombagira. Você sabe o que a pombagira faz? Não é só prostituição, não é só adultério. Engana-se quem pensa. É por isso que você não pode faltar ao culto de sexta, porque aqui eu explico tudo. Você tem que conhecer o inimigo para você lutar contra ele. Amém? Uma das características da pombagira qual é? Ela faz casais brigarem para depois estar... Tem gente que acha bonito isso, brigar para depois estar lá abraçados, os dois juntos chorando. Aí briga de novo, separa, volta, separa, volta, separa, volta, chora, bate, volta, chora, bate, volta. Isso é coisa da pombagira.
Tem mulher que acha tão bonito isso, e tem homem também que acha tão bonito, que procura motivos para brigar, para depois ter aquela reconciliação de estar chorando. Vocês estão entendendo, né? Eu não estou dizendo que casais não podem brigar, eles brigam, eu brigo com a pastora. Só que esse espírito imundo, que é a pombagira, ela faz o ser humano procurar motivos o tempo todo. O tempo todo. Para brigar e estar chorando os dois lá abraçados. O tempo inteiro. Vai e volta, 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 vai e volta. Porque o coração não está bom. Coração bom, diga assim, nem de confusão gosta. Porque Deus não é Deus de confusão. Amém, meus amados? Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Deus tem um tesouro para você dentro do reino dele, irmãos. Aí em Mateus 6, versos 33, buscai, pois, em último lugar, não é não? Em primeiro, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão o quê? Você sabia que esse é um versículo de bênção? Você sabia que esse versículo é uma promessa? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão. Coloque ele em primeiro lugar para você ver uma coisa. Coloque ele acima de tudo, acima de todos. Você vai ver que sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida. Se Deus estiver em primeiro lugar, irmãos, todo o resto vai bem, porque Ele está dizendo que Ele vai acrescentar. O que é acréscimo? Multiplicação. Ele vai multiplicar na tua casa. O relacionamento entre esposa e esposa vai melhorar. A criação com os filhos vai melhorar. Tua vida espiritual vai melhorar. Porque o que Deus vai fazer? Ele vai acrescentar. Mas para isso eu tenho que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua. Diga assim comigo: reino e justiça são duas coisas diferentes. Pastor, o que é reino? Diga assim comigo: a obra. Você vê que ele colocou a obra em primeiro. Buscar em primeiro lugar o seu, a obra. E a sua, o que é a justiça de Deus? A vontade. Tem gente que está na obra, mas não está fazendo a vontade de Deus. E tem gente que faz a vontade de Deus, não peca, essas coisas todas, mas também não faz. São duas coisas que tem que se completar para que vocês sejam abençoados. Amém? Tá, você que me assiste no YouTube, talvez você é aquela pessoa que diz assim: pastor, eu estou sempre na igreja. Pastor, olha, eu estou sempre na igreja, eu não peco, eu não roubo, sou dizimista, eu sou ofertante, eu até oro, eu jejuo, mas por que a minha vida não muda? Talvez você tem tudo isso, mas você ainda não faz a obra. Talvez você é aquela pessoa que nunca evangelizou na vida. Talvez você é aquela pessoa que nunca falou de Deus na vida. Talvez aquela pessoa, talvez se o evangelho dependesse de você, ele acabava. Então a gente tem que ter esse conceito. Isso faz parte de você guardar o teu coração, porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Teu coração, igreja, tem que estar em Cristo. O teu coração tem que estar no Senhor. Primeiro em Deus, não é nem na igreja. Eu amo esse ministério nosso aqui, Ministério Fé. Eu acho esse ministério nosso lindo, maravilhoso. Tem lutas, tem batalhas. Mas eu vou dizer uma coisa: o nosso ministério nem se compara, não chega nem aos pés do que está reservado para a gente na glória de Deus. Aleluia. Amém ou não amém? Mas nós temos que estar envolvidos na obra para que a gente chegue lá. E a gente tem que fazer a obra de Deus, fazendo também a vontade de Deus. Eu já vi muitos ministros. Olha que eu já sou pastor já de tempo. Eu já vi muitos ministros que estão empenhados na obra, mas que se esqueceram de buscar o Deus da obra. A gente não pode pregar só por pura técnica, porque tem uma técnica, porque tem um talento, porque tem um dom de pregar. Não. Você tem que ter o tempo de leitura, seu devocional com Deus. Como é que se guarda o coração? Você tem que ter o devocional com Deus. Amém? Você tem que ter o teu devocional com Deus. Pastor, o que é isso? A tua vida com Ele, o teu momento de leitura, o teu momento de oração, o teu momento de chorar na presença dEle, o teu momento de buscar Ele, o teu momento só teu e dEle. Quando
você faz isso, que você vai fazer a obra depois, o Senhor ele só faz o quê? Acrescentar. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia! Diz para quem está ao lado, Deus está querendo multiplicar na tua vida. Para Jesus, amém? O Senhor está querendo multiplicar na tua vida, Ele está querendo acrescentar na tua vida. O que é que Ele está esperando? Você se empenhar, igreja, se empenhar no reino dEle, viver para Ele, ser dEle. Está na hora de ser um homem de Deus de verdade, está na hora de ser uma mulher de Deus de verdade. Oh, aleluia! É hora de se empenhar para Ele. Às vezes eu fico imaginando, sabe o que, irmão? Eu penso, é um pensamento meu, posso ter ou não. Eu fico pensando às vezes Deus assim, lá no céu, sabe? Quem é que eu vou abençoar? Eu imagino que as bênçãos não acabam, né? Eu fico imaginando assim, Deus lá na sua infinita glória, na sua presença, dizendo assim, eu quero abençoar o meu povo. Aí Ele passa os olhos dele na terra. A Bíblia diz que Ele procura o quê? Que adore como? Em espírito. Então os olhinhos dele estão passando assim, ó. Deixa eu ver quem está adorando. Deixa eu ver quem está em espírito. Deixa eu ver quem está em verdade. Mas a maioria do povo, diga misericórdia, quer estar sem espírito e na carne. Não tem oração, não tem jejum, não tem vida, não tem leitura. Se não tem o espírito, o que resta é carne. Se não tem o espírito no coração, você só vai ver problema, você só vai ver dificuldade. E se você só vê problema, só vê dificuldade, você vai tentar às vezes talvez até resolver e vai acabar falhando, vai acabar naufragando a fé. Mas o Senhor Ele quer nos abençoar. Amém? Protege esse coração, igreja. Protege o teu coração. Guarda teu coração para o Senhor. Guarda tua vida para o Senhor. Deixa as pessoas que estão lá fora ver que você é de Deus. Não seja, digo para quem está do lado, seja mais tímido não. Amém? Seja valente, vai falar do Senhor, vai pregar, vai evangelizar. Vem para o reino de Deus, vem para a obra de Deus. Aleluia. Seja avivado. Eu falei esses dias, eu sou de um tempo que quando as pessoas elas iam para a igreja, elas não queriam nem ir embora. Eu sou dessa época. Eu sou desse tempo que quando as pessoas entravam no culto, terminava o culto, elas ficavam conversando umas com as outras. E aí, irmão, como é que tá? Tá bem? Estou bem. Tá na fé? Estou na fé. Oh, irmão, não estou bem. Ah, então vamos orar ali. Vamos lá no pastor para o pastor orar. Ou vamos no obreiro. Vamos marcar uma vigília. Vamos marcar um momento. Vamos ter vida com Deus. Eu sou do tempo, desse tempo, de que as pessoas tinham alegria em vir para o culto. Amém? A gente não fazia muito esforço. Não tinha internet como a gente tem hoje, né? A mídia. Não tinha a mídia que nós temos hoje. Vir para o culto não era, a gente não precisava fazer muito esforço para as pessoas irem. Bastava dizer, vai ter culto. Aleluia. Vai ter adoração. E o povo vinha com alegria e não queria mais ir embora. Irmãos, se seu coração estiver vazio, se seu coração não estiver cheio do Senhor, você nunca vai se alegrar com as coisas dele. Por que o jovem quer se alegrar lá fora às vezes? Tem tanta coisa legal na igreja, teu não tem. Tem o louvor, tem instrumentos, tem evangelismo, tem retiros. Por que o mundo se torna legal às vezes? Coração vazio. E quando o coração está vazio, as pessoas elas tentam preencher de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu já vi pessoas que tentavam preencher o coração, sabe como? Comprando coisas. Tinha tudo, faltava nada, mas só porque achava legal e achava aquele momento de alegria, ia lá e gastava dinheiro com coisas que às vezes até já tinha. Passava, já tinha 10 sandálias em casa, 10 pares de sandálias, só porque achou bonitinho. Ah, bonito, vou levar. Ó, que legal, vou levar. Tentando preencher um vazio que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo.
Amém? Pessoas que trocam de namorado o tempo todo, ou de casamento também, o tempo todo tentando preencher ali uma alegria que só pode ser preenchida com o Espírito de Deus. O pessoal que está lá fora às vezes quer se refugiar onde? Passou um problema, vai para o bar, se refugiar no bar, né? Vai para as drogas. E isso torna o coração mais miserável ainda, sabe por quê? Porque o pecado torna o ser humano cada vez mais sujo, cada vez mais miserável, cada vez mais longe do Senhor. Eu tenho que proteger meu coração. Diga comigo, eu tenho que proteger meu coração. Ele é uma dádiva de Deus. Para a gente concluir, eu separei aqui alguns pontos que eu escrevi. E eu vou chamar, diga comigo, a receita espiritual. Amém? Quem quer um coração abençoado? Número 1. Limpe seu coração de toda impureza. Tudo que é impuro. Por onde entram as impurezas, irmãos? Jesus disse que se nossos olhos forem bons, todo o corpo será como? Bom ou luminoso. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, limpa o teu coração, limpa a tua mente. Limpa a tua mente. Se tem muita sujeira lá, tem gente que malda de tudo ela malda. É ou não é? Qualquer problema é motivo para a pessoa maldar. Qualquer problema, hoje o negócio está tão ruim, tão feio. Uma vez minha mãe veio para Fortaleza, eu quero falar isso para vocês. A pastora Aline está ali. Aí minha mãe gosta de andar comigo assim, ó, de mão assim, entrelaçada, né? Eu fico meio envergonhado, mas tudo bem. Aí ela pega na minha mão, dá a mão, meu filho. A gente tá lá no centro ali em Mossoró. Na mesma hora, ligaram para a pastora. Aline, eu vi o Arthur de mão dadas com uma moreninha bem bonitinha. Minha mãe parece, naquele tempo, né? Toda garotona, menor que eu. Bonita, a coroa é bonita. Aí ela perguntou, que horas é isso? Tal hora. Quase ainda agora. De mão dada. Aí ela lembrou, ela saiu de mão dada com ela. Não, mulherzinha, é a minha sogra, saíram daqui, foram pro centro mesmo, comprar as coisas. Então tem gente que de tudo o quê? Tudo malda. Qualquer problema malda. Qualquer coisinha malda, qualquer atitude malda. Então o coração quando está sujo, ele malda de qualquer coisa. É maldade em casa, é fora de casa, é maldade no trabalho, é malda na empresa, malda na igreja. Ela sempre vai achar um motivo ou um local para ter maldade. Então teus olhos têm que ser o quê? Bons. Tem que limpar. Nós temos que limpar nossos olhos. Segundo, diga assim comigo, meu ouvido tem que ser limpo. Amém? Se o ouvido for limpo, você ouve melhor. Ouve ou não ouve? Mas se o ouvido for sujo, tem que limpar os ouvidinhos de maneira espiritual. Limpa os teus ouvidos. Não ouça problema, não ouça dificuldade. E se ouvir, tente resolver. Amém ou não amém? Não guarda. Às vezes a pessoa está passando um problema em casa, né? Passando um problema em casa e a falta de sabedoria, a falta de consertar as coisas. Diga, a mulher sabe, edifica a casa. Vai compartilhar com o ouvido sujo o problema que ela tem em casa. Mulherzinha, eu estou passando um problema com meu filho está assim, a minha filha está assim. Aí conversa com Deus e o mundo, tendo pastor, tendo discipuladores para ouvir e para ajudar e para orar. Vai conversar com o Zé do bar, vai conversar com a amiga da esquina que não pode ouvir nada, que sai contando para todo mundo. Então limpe teus ouvidos, seja sábio. Amém ou não amém? Segundo ponto, diga comigo, libere perdão, porque o perdão liberta. Aleluia. Às vezes não é um pecado que está no coração, mas é uma mágoa. A mágoa porque foi rejeitado pelos pais, né? Abandonado. A mágoa porque, sei lá, alguém deixou de falar. Porque uma amizade. Tem gente que guarda mágoa. Teve uma briguinha com um amigo, aí a amiga resolveu ser amiga de outra pessoa e não falar mais com ela. Ela guarda aquilo ali, ó, as 7 chaves daquelas coisas. Tem gente que tem mágoa tão grande que quando vê a pessoa dá até, não é aquela doença que dá,
né, Malte Parkinson? Libere perdão, porque o perdão liberta. Olha, a Bíblia diz que Deus, ele perdoa quantas vezes? 70 vezes 7. Mas o cara fica lembrando de coisa lá há muito tempo que deveria ter liberado o coração, há muito tempo que deveria ter limpado a mente, mas ainda guarda. O pastor Chico Chagas, ele é cobertura nossa aqui, de oração. Ele é conselheiro nosso. E ele falou algo muito interessante esses dias. O que acontece? A pessoa, ela guarda um probleminha de 15 anos e traz para o presente. Você falou isso naquele dia. Ó, você falou, lembra mais nem qual foi o dia, mas você falou isso naquele dia. Pensa que eu esqueci? Você fez isso naquele dia. Pensa que eu esqueci? É ou não é assim? Aí a pessoa fica guardando mágoas, quando já era para ter sido liberado o perdão. Amém ou não amém? Sabe por que do reino de Deus é das crianças? Se as crianças brigarem hoje, daqui a 5 minutos elas estão amigas de novo, estão brincando de novo. E os pais, não tem vergonha na cara não, né? Tomara ver você brincando com ele ou com ela de novo. O pai ou a mãe às vezes quer colocar a maldade que tem no filho. Sim ou não, irmãos? Então, libera perdão. Para de guardar coisa ruim. Para de arquivar no teu coração aquilo que só te faz mal, só te faz chorar, só te faz não comer, só te faz não dormir, só te faz retroceder e não avançar. Libera o teu coração, limpa. Tira esse negócio que está armazenado, esse negócio ruim, joga fora. Amém, irmãos? Rapaz, eu conheci um cara que tinha ódio do pai dele. O pai dele, eu perguntei, ele conversando sobre o pai, né? E disse assim, meu pai me abandonou e ele contou uma série de coisas que eu não vou contar para vocês. Ele falou para mim, e quando eu ouvi isso, eu disse assim: ah, quando foi que teu pai fez isso? Há tantos anos. Cadê teu pai? Está morto. Eu disse: eu não acredito, você está falando como se fosse ontem, como se fosse hoje. Tem gente que vive o passado como se fosse hoje. Coração, lembra a boca falando que o coração está o quê? Tem gente que fala do passado como se fosse hoje, como se tivesse acontecido agora. Eu disse: cara, pelo amor de Deus, faz tanto tempo que teu pai faleceu e você ainda está com essa mágoa toda. Quando é que você vai liberar perdão, filho? Perdoar é uma coisa difícil, irmãos. Perdoar não é para qualquer um, não. Perdoar é para quem, diga comigo, perdoar é para quem abre espaço para ser moradia do Espírito Santo. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Terceiro ponto: preencha seu coração de alegria com coisas espirituais. Sabe como é que o mundo está hoje? O cristão hoje quer preencher o coração jogando videogame. Nunca tem tempo para servir o Senhor. E quando tem, está no videogame, ou está lendo uma revista, ou está vendo coisas de fofoca, né? Na TV tem isso, né? Hoje em dia até programa de fofoca tem, né? Diga-se comigo, fofocalizando, né? Foge disso. Preenche teu coração com coisa ruim, não, que você vai ficar só misericórdia. Preenche teu coração com coisas boas. De manhãzinha não procura coisa ruim. Eu conheço gente que vive de luto. Uma semana está de luto, na outra semana está de luto, na outra semana está de luto, na outra semana está de luto. Até de quem não conhece. Por quê? Porque de manhã já amanhece o dia procurando. Deixa eu ver, passando agora, quem morreu, quem foi que faleceu. E fica procurando e procurando e procurando, enchendo o coração. Aí traz ansiedade. A ansiedade vem dessas coisas. Fica preenchendo o coração, vendo, olha meu Deus, teve um assalto ali. Não, pastor, vou para a igreja não, porque está tendo muito assalto. Você está vendo isso direto. Diga assim comigo: nós somos o que nós consumimos. É ou não é?
Você viver consumindo coisa ruim, não vai ter remédio que dê jeito. Então você tem que preencher teu coração com alegria, diga alegria, espirituais. Dá um exemplo. Quando foi que você se alegrou porque você ganhou alma para Cristo? Forte, sim ou não, irmãos? Quando foi que você se alegrou com a tua família? Se alegra com a tua família. Senta com eles. Faz aquela pipoca, né, Amanda? Papai, pipoca, filme, eu digo, bora. Se alegra com a tua família. Se alegra com teus filhos. Se alegra com teu esposo, com tua esposa. Tenha vida com o seu familiar. Eu preguei isso, a gente vai voltar a pregar lá na chamada. Nós somos convidados novamente. Tem gente que só vive cobrando, né? É o esposo que só cobra da esposa, limpeza, isso, aquilo. É a esposa que só cobra do esposo. São os pais que só cobram do filho. Vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Limpa a casa, faz isso, faz aquilo, dá. O filho chega e fica doido. O menino chega e nem tem a cabeça no lugar, às vezes, porque... Sim ou não? E se o filho disser, estou cansado, é um grito maior do mundo, que daqui para outra esquina dá para ouvir. O coração está pesado. Tem que limpar esse teu coração. A vida não é só cobrança. Pastores, eu quero falar isso para vocês, pastores que assistem no YouTube. Teu obreiro não pode ser só cobrado. Teu obreiro não pode ter só o fardo. Seu obreiro não pode ter só vida de trabalho. Ele tem que ter um momento para sorrir, ele tem que ter um momento para a família, tem que ter um momento com a casa, tem que ter um momento com os filhos, tem que ter um momento só. Esposos, suas esposas têm que ter um tempinho para elas também. Amém, irmãos? Porque tem gente que está com o coração triste, só carrega preocupações, só carrega trabalho, só carrega essas coisas, fardos pesados. Jesus disse: o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim, Jesus fala, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Diga glória a Deus. Aí às vezes a pessoa pensa que a obra é pesada, se o fardo dele é leve. Só é pesado se estiver dividido entre dois pensamentos. Eu particularmente, eu amo a obra de Deus. Tem dia que eu estou cansado? Tem dia que a gente está angustiado? Tem. Mas pesado não. Deus nunca dá um fardo que a gente não possa carregar. E você está falando da obra. Ele está falando dessas coisas que as pessoas invertem, que acham que é o pecado, né? Deus dá uma tentação que ninguém... Não, Deus não tenta ninguém. Ele está falando da obra. Ele nunca vai te dar um fardo que você não possa. Se Ele der, porque você pode. Levanta a mão as mães e diga assim: eu sou mãe. É vocês que vão dizer, vai lá. Porque Deus viu que você pode. Glória a Deus. Vovó teve 20 filhos. Cenas para próximos capítulos. Você é mãe, você é pai, porque Deus te deu capacidade. Você pode ser um bom pai. Aleluia. Você pode ser uma boa mãe, você pode ser um bom filho, desde que teu coração esteja legal e não amargurado. Limpa o coração. Perdoa. Preenche seu coração com coisas espirituais. Quarto e último ponto, diga assim comigo: cuide do seu coração. Diz para quem está do outro lado: cuide do seu coração. Cuida do coraçãozinho. Amém, irmãos? Ansiedade não surge do nada. Depressão não surge do nada. Não. Às vezes são muitas preocupações. Às vezes são coisas que você consome muito, muitos conteúdos que não tem nada a ver com a sua vida espiritual. Por exemplo, estamos agora passando pela época do Halloween. Diga, está amarrado em nome de Jesus. O que é de crente assistindo filme de terror? Né, irmãos? Então cuida do teu coração, cuida das coisas, tenha vida com Deus. Você vai vencer, porque você é mais que vencedor. Glória a Deus. Fica de pé, aplauda essa palavra para Jesus bem forte.
Aleluia.